Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 11 de janeiro do ano de 2018, e o nosso tema hoje é Não Discuta. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Bom, curiosamente, eu pensava já ter gravado essa reflexão. Eu estava dando uma olhada no canal para ver se eu já tinha realmente gravado sobre isso e vi que não gravei. Então, achei curioso, porque já são tantas reflexões, já passamos de 180 reflexões publicadas, que nem eu já me lembro o que eu falei, o que eu não falei, né? Mas então vamos lá. Não discutir. Atualmente, eu tenho comigo, é algo que eu procuro fazer na minha vida pessoal, que é evitar discussões. E evitar discussões em todos os sentidos. Seja discutir sobre política, sobre religião, sobre serviço, tudo que eu puder fazer para evitar a discussão, eu faço. Mas nem sempre foi assim. No passado, eu posso dizer a vocês que eu era um excelente debatedor e que eu gastei muito e muito tempo, principalmente na internet, para defender os meus pontos de vista, e especialmente com relação ao Espiritismo. Então eu vou contar para vocês primeiro uma história e depois eu chego na conclusão que eu gostaria de chegar nessa reflexão, ok? Bom, se você tinha Orkut lá para 2005, 2006, você deve se recordar que foram os anos áureos assim, das comunidades no Facebook. Até 2008, 2009, a coisa ia muito bem, né? E as comunidades espíritas do Orkut, até hoje, para mim, foram as melhores organizações na internet para estudo do Espiritismo. Depois das reflexões, eu não vi mais nada que sequer se assemelhasse do ponto de vista da qualidade do que era produzido, do que era debatido. Então, esse é uma nostalgia que eu tenho, uma saudade que eu tenho dessa época, porque embora hoje, né, todo mundo foi para o Facebook, através dos grupos, não mantém a mesma estrutura que o Orkut tinha, por exemplo. Então, estudar qualquer que seja o assunto pelo Facebook não é muito bacana. Pelo menos eu não me adaptei até hoje. Olha que eu já uso o Facebook há muitos e muitos anos. Bom, então nessa época tinha um monte de comunidade sobre tudo quanto é tipo de assunto lá no Orkut, e eu participava como moderador de uma das comunidades espíritas, e eu gastava centenas de horas todo ano nessa comunidade, organizando os tópicos, moderando as pessoas, produzindo conteúdo, postando informações. Então era uma comunidade muito boa, com muitos conhecimentos, formando uma verdadeira biblioteca de conhecimento espírita. Bom, mas nem tudo eram flores. Haviam pessoas com pontos de vista diferentes, e havia uma pessoa em especial que nós acabamos nos tornando inimigos. E digo que era inimigo porque nós nos víamos como adversários. Nós tínhamos opiniões muito diferentes sobre pontos da doutrina espírita, e ele era um estudioso como eu. Só que ele tinha uma visão totalmente diferente da minha. Então isso gerava constantes atritos, a gente discutia muito. Então durante mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, nós discutíamos praticamente todos os dias. Mas o objetivo, hoje eu percebo isso, era muito simples. Era uma questão de vaidade intelectual para mostrar quem sabia mais de espiritismo. Em resumo, era isso.
mas nós discutíamos e discutíamos e discutíamos de forma interminável. Bom, isso era uma coisa para mim tão rotineira que por várias e várias vezes, antes mesmo de tirar o uniforme do serviço, eu já conectava a internet para ver se ele tinha respondido. Então isso virou uma rotina, era um desafio mental constante. Muito bem, certo dia ele parou de responder. Achei estranho porque ele não falhava, então ele parou de responder. Os dias foram passando, nada do cara aparecer. Até que de repente os familiares foram até o perfil dele no Orkut. Se você tinha Orkut, você deve se recordar que isso era muito comum. Os familiares foram até o perfil e escreveram que ele havia desencarnado. E aquilo para mim foi um choque, porque até um dia antes dele morrer, a gente ainda estava se degladiando lá pelo Facebook para ver quem sabia mais de espiritismo. E agora o cara simplesmente tinha feito a travessia, passado para o outro lado. Eu confesso a vocês que isso me chocou tanto que eu fiquei meio depressivo durante um período, porque afinal eu estava distante do meu grande incentivador para estudar mais, porque eu tinha que estudar muito para poder debater com ele, porque ele também conhecia muito. E assim então eu perdi esse adversário. Então isso coincidiu com aquela fase em que o Orkut já estava morrendo e que estava todo mundo migrando já para o Facebook. Então os tópicos foram parando, as pessoas não postavam mais, então aquele ritmo frenético que tinha as comunidades foi cada vez minguando, até praticamente ficar completamente deserto. O segundo golpe para minha vaidade veio quando o Google simplesmente resolveu encerrar o Orkut. E aí aquela comunidade onde eu havia contribuído junto de outras pessoas para formar tantos e tantos tópicos, centenas de tópicos diferentes, bem organizados, bem formatados, com conteúdo espírita ali sendo colocado da forma mais linda que eu já tinha visto na internet, tudo aquilo simplesmente foi apagado. Aliás, inicialmente, não sei se vocês se recordam, o Orkut simplesmente ele congelou tudo, né? Você podia ver, mas não podia postar mais nada, e por fim ele simplesmente tirou o site do ar. Então eu me senti como alguém que tivesse desperdiçado longo tempo, porque tudo aquilo foi apagado. Anos e anos e anos da minha trajetória espiritual haviam sido deletados da internet. A partir disso, a partir desses dois eventos, eu comecei a perceber que de fato discutir com uma pessoa sobre o que quer que seja, no fundo é perda de tempo e no fundo é vaidade. Então hoje eu entendo que não existe debate útil. Aqueles que verdadeiramente querem aprender não querem debater, eles querem trocar ideias. Toda vez que há um debate, é um tentando provar para o outro que ele está errado. Então, eu hoje evito a todo custo debate. Isso tem me causado uma paz de espírito muito grande. Bom, vocês podem olhar aqui, por exemplo, no canal. Aqui no canal nós temos quase 19 mil inscritos e mais de 2.300 comentários feitos. Muita gente critica, muita gente fala abobrinhas. E quando eu vejo isso, eu sempre paro e penso, é uma crítica construtiva ou é simplesmente uma crítica destrutiva? O objetivo da pessoa é esclarecer um assunto, ou o objetivo dela é usar o canal para fazer palanque, para debater sem razão de ser? Se eu concluir que essa última hipótese é a verdadeira, eu simplesmente apago. Se a pessoa insiste, eu bloqueio. Eu faço isso também no Facebook. Isso tem me poupado muitos aborrecimentos, porque a vida passa muito rápido, nós não sabemos por quanto tempo nós vamos estar aqui, e se nós abraçamos um ideal espiritual, é preciso que esse ideal se revele verdadeiro, não pela nossa
pelo nosso conhecimento, pela nossa fluência ao falar sobre um determinado assunto, mas sobre como aquilo transformou a nossa vida. O Chico dizia, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se nós queremos verdadeiramente demonstrar que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que eleva, então nós temos que fazer isso através dos nossos atos, não através de verborragia. Se você entra no Facebook, nas comunidades sobre espiritualidade, está cheio de debate inútil. Cada um tentando provar para o outro que o seu ponto de vista é o único verdadeiro, que ele é o que sabe mais, que a experiência dele é a única verdadeira, que ele tem 300 anos de espiritualidade, então ele já sabe tudo o que há para saber, que nada mais ele tem para aprender, e principalmente aqueles que se vestem com o manto da arrogância e da prepotência para desqualificar e desmerecer a experiência do outro. E qualquer pessoa com um mínimo de razão sabe que é muito vã essa tentativa. Então, às vezes vejo, por exemplo, iniciantes na Umbanda, iniciantes na mediunidade, iniciantes no espiritismo, querer debater com o pai, com mãe, com tio, com primo, com colega, com chefe de serviço, para provar que a Umbanda não é isso, para provar que o espiritismo não é aquilo, para provar que Exu não é o demônio. Tudo isso é perda de tempo. E geralmente as pessoas que fazem isso, elas promovem, na verdade, uma espécie de catarse, porque elas próprias estão em conflito com aquilo. Quem tem certeza das suas verdades, quem tem certeza da sua religião, quem tem certeza da sua espiritualidade, não tem interesse em convencer a ninguém. Não fica falando em praça pública para ninguém. Quem tem certeza da sua espiritualidade vai fazer o possível para vivê-la em plenitude, não para ficar apontando a trave no olho alheio. Então, é uma coisa que eu pessoalmente tenho tentado fazer nos últimos anos. Já consegui bastante coisa, às vezes tropeço e caio, mas eu estou feliz com esse resultado, porque desde que eu adotei essa postura, que não é de agora, já vem de alguns anos, de não perder tempo com comentário inútil, não perder tempo com debate inútil, não querer provar nada para ninguém, isso tem me dado paz de espírito. Agora, um ponto importante. Isso não quer dizer que eu deva me fechar às críticas. Isso não quer dizer que eu deva me fechar à opinião alheia. Mas é preciso separar o joio do trigo. Facilmente você percebe quando a pessoa quer realmente entender alguma coisa e te pergunta de boa vontade, daquela pessoa que te pergunta com o objetivo de te alfinetar, de te irritar, ou simplesmente de te atacar. E aí, sempre que eu me quedo propenso a responder no mesmo tom das acusações ou das ofensas que me chegam, eu procuro me recordar daquele cara que morreu. Porque eu fico pensando, eu ainda tive tempo de durante a vida perceber o erro que é isso, a tolice que é isso, a vaidade que é isso, mas ele não teve. Será que ele sofreu no mundo espiritual? Porque se eu tivesse desencarnado aquele tempo e percebido através de algum mentor amigo quanto tempo inútil eu desperdicei em debate que a própria internet se encarregou de fazer desaparecer para sempre, eu creio que eu teria corado de vergonha. Então eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.